Vou compartilhar minha tela aqui com você a respeito de um exercício da semana passada, tá? Referente ao movimento uniforme, tá bom? É o exercício 12 da página 29 da sua apostilinha, tá bom? Pega aí a sua apostila, pessoal, acompanha comigo, porque eu não coloquei a questão inteira aqui no slide, porque ela tem vários itens, né? Os primeiros itens são razoavelmente simples de serem analisados, o que deu um pouquinho mais de trabalho é o item 32, tá? E é esse item que eu vou estar explicando aqui o passo a passo. Mas vamos ler todos os itens, preciso que você acompanhe na sua apostila para ver o gráfico, tá? É necessário o gráfico para a gente conseguir matar o exercício aí, tá bom? Todo mundo encontrou? É o exercício da Federal de Santa Catarina, dos dois trens. Beleza? Vamos lá então. Ó. Dois trens partem em horários diferentes de duas cidades situadas nas extremidades de uma ferrovia, deslocando-se em sentidos contrários. Caso você esteja, pessoal, acompanhando a leitura com a apostila, gostaria que você já grifasse algumas informações dessa primeira frase, tá? Gostaria que você grifasse ele entre vírgulas, em horários diferentes, grifa isso, tá? E você vai grifar também lá no final da frase, deslocando-se em sentidos contrários, tá bom? Grife essas informações, elas são importantes para a gente matar o exercício. O trem azul parte da cidade A com destino à cidade B, e o trem vermelho parte da B com destino a A. O gráfico representa as posições dos dois trens em função do horário, tendo como origem a cidade A. Grifa isso também, pessoal. Tendo como origem a cidade A, se é origem, a plaquinha é o zero, né? Marco zero, posição igual a zero. Perfeito? Aí tem aí, pessoal, a posição dos dois trens, o gráfico aí em função do tempo. Beleza? Considerando a situação descrita, as informações do gráfico, assinale as proposições corretas e dê como resposta a sua soma. Vamos lá. Os primeiros 5 itens são mais simples, o 32 dá um pouquinho mais de trabalho, por isso que a gente vai fazer ele junto. Item 1. O tempo de percurso do trem vermelho é de 18 horas. Pessoal, para descobrir o tempo de percurso do trem vermelho, a gente tem que analisar o gráfico, né? Perceba, pessoal, que ele começou a se movimentar no instante 6 horas. Tá vendo aí no seu gráfico? No instante 6 horas ele começou a se movimentar e ele terminou o trajeto às 18 horas. Então ele chega às 18 horas na cidade A, mas o tempo de percurso dele não é 18 horas, né? Porque ele saiu às 6 da manhã, chegou às 6 da tarde. Então o tempo de percurso dele é 12 horas e não 18. É importante você diferenciar tempo de percurso de horário de chegada. Tudo bem? Beleza? Então o item 1 é falso, tá bom? Qualquer coisa dá um toque aí no chat e a gente vai conversando, tá bom? Participe ativamente aí da aula. Item 2. Os dois trens gastam o mesmo tempo no percurso, 12 horas. Bom, trem vermelho a gente já viu, né? Ele sai às 6, chega às 18, portanto 12 horas. O trem azul, pessoal, ele sai às 4 da manhã e chega às 4 da tarde. Saiu às 4, chegou às 16. 16 menos 4 também 12 horas. Então, item 2, verdadeiro. Tranquilo? Só interpretar o gráfico, né? Item 4. A velocidade média dos trens é de 60 km por hora. Pessoal, não importa qual é o tipo de movimento, a velocidade média sempre vai ser ΔS dividido por ΔT. Perfeito? O ΔT de cada cara a gente descobriu no item anterior, né? Que é 12 horas, é o tempo total de viagem. E a distância, pessoal, que ambos os trens percorrem é de 720 quilômetros. Concorda comigo? Olha no seu gráfico ali no eixo das ordenadas, no eixo da distância. Um sai do 720 e vai até o zero. O outro sai do zero e vai até o 720. Perfeito? Então, ambos os trens percorrem 720 quilômetros. Esse é o ΔS. Então, se você fizer ΔS por ΔT, 720 dividido por 12 vai dar exatamente 60 km por hora. Então, é verdadeiro o item 4. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Item 8. O trem azul partiu às 4 horas da cidade A. Pessoal, é só olhar no gráfico, né? Ele começa o movimento às 4 horas ali no gráfico e o exercício fala que ele sai da cidade A em direção à cidade B. Item 8, verdadeiro. Item 16. A distância entre as duas cidades é de 720 quilômetros. Também verdadeiro, pessoal. Por quê? Pedi para você grifar. A cidade A está na origem, está na plaquinha 0.
A cidade B, de acordo com o gráfico, está na plaquinha 720. Então, do 0 até o 720 quilômetros de distância, item 16 verdadeiro. Tudo bem? Então, 5 itens a gente fez bem rapidinho aí. Agora, cuidado com o item 32. Os dois trens se encontram às 11 horas. Pessoal, você olha no gráfico e vê lá as retas se interceptam no ponto que está entre o 10 e o 12, né? Ah, entre o 10 e o 12 é o 11, então é verdadeiro. Tome cuidado, tá bom, pessoal? Porque assim, como era uma questão de somatório, né? Você poderia acertar, vamos dizer assim, por vias escusas o exercício, né? Acertar meio que sem querer aí a soma sobre quem era verdadeiro e quem era falso. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se esse exercício é colocado numa segunda fase, onde você precisa mostrar o passo a passo, sem justificar. As retas se encontram entre o 10 e o 12 é 11. Ninguém vai te dar nenhum mísero ponto com esse tipo de argumento, tá bom? Então a gente vai precisar fazer um passo a passo aqui para corrigir esse item, tá bom? Vamos juntos então. É o item 32 que a gente está corrigindo. Nós comentamos, pessoal, na semana passada, exercícios de encontro, exercícios de ultrapassagem, né? Quando há o encontro, quando há a ultrapassagem, a posição de cada corpo, no caso dos trens, vai ser a mesma. Quando os trens se encontram, eles estão na mesma plaquinha da rodovia. Portanto, a posição, o S do trem A, do trem azul, tem que ser igual à posição S do trem vermelho. Todo exercício de encontro você tem que partir desta análise da igualdade entre as posições. Perfeito? Só que, pessoal, esses trens estão em movimento uniforme. Como que a gente sabe disso? Porque o gráfico da distância em função do tempo é uma reta. Vimos isso semana passada. Uma reta crescente, uma reta decrescente, mas ambos são retas. Portanto, ambos estão andando em movimento uniforme, ok? A velocidade é constante. Quando os caras andam em movimento uniforme, pessoal, a equação que descreve a posição deles é a equação do sorvete, que a gente viu semana passada. Por isso a gente vai ter que escrever o sorvete do trem azul, o sorvete do trem vermelho, para aí sim igualar essas equações. Tá bom? Esse é o exercício. Só que você tem que tomar um cuidadinho, que foi o que eu pedi para você grifar no começo lá do enunciado. Os trens, pessoal, eles não começam o movimento ao mesmo tempo. Professor, o que isso muda? Se você considerar o começo do movimento às 4 horas, só o trem azul começou a andar. O trem vermelho ainda não. Aí você vai ter que fazer um ajuste que pode dar um pouquinho de trabalho na hora de escrever a equação de sorvete. Tá? Então, eu acho melhor, que foi a resolução que eu fiz aqui, a gente começar a contar o movimento, pessoal, a partir das 6 horas, do tempo 6 horas. Por quê? Porque nesse instante de tempo, os dois trens já estão andando, já estão em movimento. Tá? O trem azul já vai estar se deslocando há 2 horas e o trem vermelho começou naquele instante. Então, sempre para você escrever, pessoal, a equação do sorvete, especialmente para exercícios de ultrapassagem, de encontro, considere um momento, seja ele qual for, em que os corpos já estão em movimento. Né? Você vai começar às 4 horas, o trem vermelho nem saiu da estação. Tá bom? Então, o meu novo começo do movimento vai ser às 6 horas. Tudo bem? Esse é um ajuste necessário. Vamos analisar então a equação do sorvete de cada um. Analisando o trem azul primeiramente. Como a gente começou a contar às 6 horas, ele já está em movimento há 2 horas, né? Ele começou às 4. A velocidade do trem azul é constante, já analisamos. Ele está em movimento uniforme. E a velocidade dele é 60 km por hora, né? Calculamos no item 4 por ΔS por ΔT. Está faltando para a gente escrever a equação do sorvete a posição inicial desse cara, né? É a única coisa que falta. A gente vai calcular isso no outro slide. Para o trem vermelho, ele começou o movimento exatamente nesse instante que a gente está contando, né? Que é instante 6 horas. A velocidade também é 60 km por hora, nós calculamos no item 4. Só que aí você tem que tomar um cuidado muito importante, pessoal. Os trens, eu pedi também para você grifar denunciado, eles estão em sentidos opostos. Vimos na aula de semana passada, quando corpos têm sentidos opostos de movimento, pessoal, uma velocidade precisa ser negativa. Um cara anda a favor, o outro cara anda contrário ao referencial. Um movimento é progressivo, o outro movimento é retrógrado.
Portanto, precisamos de uma velocidade negativa. Eu coloquei a velocidade do trem vermelho como negativa. Por quê? Porque pelo seu gráfico, pelo seu enunciado, ele sai dos 720 quilômetros, que é a cidade B, e vai até o zero, que é a cidade A. Ou seja, ele está diminuindo a posição, ele está diminuindo a plaquinha da rodovia que ele está andando. Percebeu? Ele está dos 720 até o zero. Como ele está diminuindo, pessoal, é esse trem que está andando contrário ao referencial. Por isso que a velocidade dele tem que ser negativa. Se você colocar a velocidade desse cara positiva, o seu exercício não vai dar certo. Não vai dar certo. Precisamos transportar o conteúdo físico da velocidade do movimento retrógrado numa informação matemática como velocidade negativa. É necessário, tá bom? A posição inicial, pessoal, do trem vermelho é 720 km, é a cidade B de onde ele saiu, tá bom? A gente só tem que ajustar a posição inicial do trem azul. Eu não posso colocar zero, porque ele estava no zero às 4 da manhã, certo? Eu estou contando já às 6 da manhã. Então eu preciso descobrir às 6 da manhã qual era a posição do trem azul para aí sim eu usá-la como S0 desse carinha. Beleza? Todo mundo entendeu a ideia? Show de bola? Qualquer coisa dá um toque aí e a gente conversa, tá bom? Vamos seguir então. Pelo gráfico, pessoal, o trem azul, conversamos no slide anterior, ele está já se deslocando há 2 horas, né? Ele começou realmente às 4, mas a gente está contando a partir das 6. Como a velocidade dele é constante, 60 km por hora, a distância que ele percorre em 2 horas é só multiplicar, é 120, né? Em 1 hora ele anda 60 km, em 2 horas, 120. Distâncias iguais, em tempos iguais, movimento uniforme. Tudo bem? Então, a posição inicial, o S0 do trem azul, vai ser os 120 km, né? Porque ele saiu do zero, andou 120, chegou na plaquinha 120 km. Todo mundo concorda com essa análise? Beleza? Agora eu tenho todas as informações dos dois trens, vou escrever o sorvete de cada um. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Sorvete do trem azul. S0 do trem azul, velocidade do trem azul vezes o tempo. A posição inicial do trem azul é o 120 e a velocidade a gente viu no slide anterior é 60. 60 vezes t. Esse é o sorvete do trem azul. Do trem vermelho, utilizo os caras específicos do trem vermelho. Vimos que ele sai da plaquinha 720, só que a velocidade dele tem que ser menos 60, porque ele está no sentido oposto. Ok? Escritas as equações do sorvete de cada cara, no encontro eu tenho que igualar, porque eles estão na mesma posição. Perfeito? Então você vai acabar montando uma equação, né, pessoal, para descobrir o tempo. Então olha aqui, ó. 120 mais 60t é igual a 720 menos 60t. Perceba que se você colocasse o 60, você chegaria num absurdo, né? Porque você ia cortar 60t de um lado e do outro, ia ficar 120 igual a 720. Não tem como, né? Então, talvez se você colocasse o mais, você percebesse que ia ter algum probleminha, você voltava para descobrir. Tá bom? Fique atento com isso. Vamos isolar o tempo, pessoal? O menos 60t passa para cá e passa positivo, né? 60t mais 60t, 120t. 120 do lado esquerdo passa para o lado direito negativando. 720 menos 120, 600. Para isolar o tempo, 120 que está multiplicando passa para cá dividindo. 600 dividido por 120, 5 horas. Aí você olha para a alternativa que está escrito 11 horas, vê a sua conta dando 5 horas, coloca falso naquele item e vai perder o exercício tendo feito tudo certo. Por quê, pessoal? Este tempo aqui que a gente descobriu como 5 horas, não é o horário, não é o tempo do relógio que os trens se encontram. Este tempo é o tempo de viagem, é o tempo de percurso que cada trem andou para que eles se encontrem. O exercício não pergunta quanto tempo demorou para eles se encontrar. O exercício pergunta qual era o horário do relógio que marcava quando eles se encontraram. Você tem que lembrar que a gente convencionou que o movimento estava começando às 6 horas. Não foi isso que a gente fez no outro slide? Sim ou não? Então, se o movimento começou às 6 horas e a gente contou com 5 horas de movimento, o relógio vai estar marcando 11 horas da manhã quando eles se encontrarem, né? Saí às 6 da manhã, viajei 5 horas, cheguei às 11 da manhã, que é exatamente o tempo que o enunciado colocou
Por isso que esse item é verdadeiríssimo. Tá bom? Então é aquele negócio. Ah, professor, eu vi que encontra entre o 10 e o 12 no gráfico, falei que é 11 e acertei do mesmo jeito. É, pessoal, por uma questão alternativa ou de somatório, ok. Agora, numa segunda fase, não tem jeito. Uma resolução mais ou menos dessa forma é necessário, porque ele avalia todo o raciocínio, todo o passo a passo. Tudo bem? Pegamos a ideia? Pessoal, é um item muito bonitinho, porque ele resume praticamente tudo que a gente viu aí de movimento uniforme, né? Equação de sorvete, movimento retrógrado, equação do encontro, tá? Tudo isso é importante. Agatha, você levantou a mão, alguém me chamou aqui no chat, eu já vejo. Agatha, pode perguntar. Você está com alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida. Da onde que você tirou o 120 da distância percorrida? O 120 é a posição inicial do trem azul. Ele começa no zero, deixa eu fazer um desenho aqui, peraí. O trem azul começou no zero, só que ele andou 2 horas, né? Que a gente considerou começar no relógio só às 6, né? E a gente viu a velocidade dele aqui, ó, é 60 km por hora. Então você faz um ΔS por ΔT só para esse pedacinho do trem azul, entendeu? O que você vai colocar aqui, ó? Deixa eu escrever. Ó. No lugar da velocidade, você vai pôr 60, perfeito? E no lugar do tempo, você põe 2 horas, que é o tempo que a gente demorou para começar a contar, né? Aí você vai multiplicar 60 vezes 2, 120 quilômetros. Essa é a distância que o trem azul percorreu durante as 2 horas que a gente quer padronizar para começar o movimento, perfeito? E esse 120 vai acabar sendo a posição inicial do trem azul, né? Porque ele saiu originalmente do zero da origem, né? E percorreu 120 quilômetros. Então, do zero até o 120, chegou na plaquinha 120. E é esse cara que eu considerei aqui na posição inicial do trem azul, porque a gente padronizou para contar o movimento a partir das 6 horas da manhã. Tudo bem? Pegou a ideia? Show de bola? Tudo bem, professor. Entendi. Muito obrigado. Por nada. Quem me chamou aqui no chat? Professor, sempre vai ter uma velocidade positiva e outra negativa em exercício de encontro? Ó, pessoal, é uma boa pergunta, tá? Mas a resposta é não. Só vai existir uma velocidade positiva e uma velocidade negativa quando eles estiverem andando em sentidos contrários. Tem como haver encontro, haver ultrapassagem com os dois andando no mesmo sentido? Tem. A questão é que o cara de trás, né, o cara que começou lá atrás, tem que ter uma velocidade maior do que o cara da frente para ele conseguir alcançar, né? Mas daí os dois vão ter velocidades positivas, tá? Então fique atento. Inverter o sentido, sentidos opostos de movimento, uma velocidade positiva e outra negativa. Mesmo quando os caras estão andando na mesma rodovia, né, não no sentido oposto, pode sim ter exercício de encontro, de ultrapassagem, contanto que o cara que começou lá atrás tem uma velocidade maior para alcançar o cara que está na frente. Tudo bem? Beleza? Foi uma boa pergunta, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse foi o exercício que eu selecionei para a gente revisar o movimento uniforme. E já vou compartilhar aqui com você, então, a nossa aula sobre MOVE, tá bom? Movimento uniformemente variado. Os slides estão anexos lá na aula de hoje do Class. Você pode fazer as suas anotações com calma, mas a gente vai investir aqui bons minutos para explicarmos as propriedades principais aí desse movimento muito importante que sempre aparece exercício aí no Enem e no vestibular, tá bom? Caso, pessoal, algum exercício da semana passada você tenha ficado com dúvida, alguma coisa enroscou, por obséquio, por bondade, me mande o e-mail ainda hoje, eu respondo lá para você, tá bom? Vamos avançar, pessoal. Do mesmo jeito que a gente fez com o MU, a gente vai fazer com o MUV, né? A gente vai ver as características gerais desse tipo de movimento aqui, tá bom? No movimento uniforme da semana passada, pessoal, nós vimos que a velocidade desse cara era constante, né? O cara não acelera, o cara não breca, a aceleração é igual a zero. Aqui no Move isso já é diferente, né? Aqui ele vai ter aceleração. E toda aceleração que a gente estuda, pessoal, é uma aceleração constante, tá bom? Então é o mesmo valor de aceleração durante todo o movimento, ok? Quando um corpo tem aceleração, a gente sabe que a velocidade dele varia, né? Então lá no velocímetro do carro, o ponteirinho ou vai para um lado ou vai para o outro,
ou aumenta ou diminui, dependendo do que está acontecendo, né? Tem uma propriedade do movimento uniforme que a gente viu semana passada, que até a gente usou no exercício de hoje, que fala que o carinha no movimento uniforme percorre distâncias iguais em tempos iguais, né? Aqui, pessoal, no Move, isso não funciona, tá? Então, não caia na tentação de você resolver distância, exercícios de distância e tempo no Move, usando regra de 3. Você vai se estrumbicar. Não dá certo, tá? Ele não percorre distâncias iguais em tempos iguais. Se o cara está acelerando, à medida que o tempo passa, ele vai percorrer uma distância maior no mesmo tempo. Se o cara está brecando, ele vai percorrer uma distância menor no mesmo tempo, porque agora a velocidade varia. Tome cuidado com isso, tá bom? No Move, pessoal, existem na prática dois movimentos, tá? Duas opções de Move, a gente vai falar sobre esses caras mais adiante na aula de hoje e também na aula de quinta-feira, que a gente vai ver que é da livre e lançamento vertical. A gente vai estudar esses caras, tá? Qual que é a sacada, pessoal? Se o cara começa com aceleração positiva, o cara começa acelerado, vai aumentando a velocidade e fica acelerado para sempre até o infinito e além. Fica aumentando a velocidade para sempre. O outro tipo de movimento, pessoal, é quando o cara começa retardado, né? Ele começa brecando, aí ele vai diminuindo de velocidade, diminui, ele diminui tanta velocidade que ele chega a parar, velocidade igual a zero. Quando o cara para, pessoal, ele vai inverter o movimento. Por quê, professor? Porque a aceleração é constante, né? Ele não para de acelerar, aquela aceleração nunca vai deixar de existir. Então ele breca, para, inverte o movimento e aí vai acelerando. Guarde essa propriedade no seu coração. Toda inversão de movimento, para haver inversão de movimento, o corpo tem que parar. Velocidade igual a zero no instante de inversão. Tá? A gente vai ver isso até com mais detalhes na aula de quinta-feira. Mas já guarde essa propriedade. Brecou, parou para aí sim inverter o movimento e ir no sentido contrário. Tudo bem? Essas são as características gerais aí do nosso parceiro Move, tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal. Do mesmo jeito, as coisas se encaixam. Do mesmo jeito que a gente fez com o Mu, o movimento uniforme, a gente vai fazer aqui com o Move, tá bom? Nós fizemos lá no MU a função horária dos espaços, né? Usamos V igual a ΔS por ΔT e chegamos na equação de sorvete. Só que aqui, pessoal, a gente não vai fazer agora, a gente vai fazer no outro slide, né? Mas aqui a gente não vai usar essa equação para calcular a função horária dos espaços, né? A gente vai usar a função horária da velocidade, porque agora a velocidade muda, a velocidade varia com o tempo. Eu quero descobrir como que isso acontece. Então, se eu usar essa definição de aceleração que a gente viu na semana passada, lá naquela aula de fundamentos da cinemática, né? Aceleração igual ΔV sobre ΔT, usando essa equação você chega na famosa equação V igual a V0 mais AT, que alguns chamam de Vi vovô à toa, outros chamam de vovô ateu, outros chamam de Vi vovô astronauta, chama do que você quiser, irmão. O importante é você lembrar, tá bom? V igual a V0 mais AT, função horária da velocidade para o nosso parceiro Move. Quem é quem aqui, pessoal, nessa equação? Ó, perceba como as coisas são parecidas. Olha o que eu vou escrever aqui para você. Nós vimos na semana passada a equação do sorvete para o movimento uniforme, né? Era S igual a S0 mais VT. Você está vendo como essa equação aparece? Ó? Agora virou V igual a V0 mais AT. O jeito de montar é muito parecido. O que a gente conversou sobre essa equação do sorvete semana passada? Que o espaço depende do tempo. O espaço é função do tempo. Para cada tempo, tem uma posição, um espaço correspondente. Aqui, pessoal, no vovô ateu, a ideia é a mesma coisa. Só que agora a velocidade é que depende do tempo. A velocidade é função do tempo. Por isso que a gente coloca aqui como V, velocidade final, entre aspas, né? Não é que quando o corpo termina de andar. É a velocidade no tempo de interesse. É a velocidade no tempo t. Velocidade função do tempo, né? O tempo de interesse está aqui. V e t variam, são as variáveis do meu exercício.
O V0 e o A, agora eles são constantes. Ou eles são fornecidos, ou o exercício quer saber, né? Velocidade V0, pessoal, é a velocidade inicial do meu movimento, tá? E o A é a própria aceleração, lembrando da unidade de aceleração que a gente viu na outra semana, metros por segundo ao quadrado, ok? Toda aceleração que se preza vai ter essa unidade. Uma informação que está aqui, pessoal, que eu coloquei aqui no destaque do verdinho para você guardar, que muitos exercícios mencionam que o corpo saiu do repouso, tá bom? Sair do repouso, pessoal, você já pode tacar direto que o V0 vale zero, que a velocidade inicial dele é zero. Por isso que ele saiu do repouso, tá bom? Ele não vai dar para você essa informação matemática de forma explícita, mas lê o repouso, já taca direto V0 igual a zero. Do mesmo jeito que se ele falava semana passada, saiu da origem, aí o S0 vale zero, né? Saiu do repouso, V0 igual a zero. Tudo bem? Lembramos do vovô ateu? Viu vovô à toa? Tranquilo? E olha de novo, pessoal, como as coisas se encaixam. Do mesmo jeito que a gente viu semana passada gráficos, a gente vai ver gráficos aqui também, né? Pela equação do vovô ateu, V igual a V0 mais AT, a gente percebe que essa é uma equação da reta, né? É uma equação do primeiro grau, porque a gente relaciona a velocidade V, como se fosse o meu Y, em função do tempo, como se ele fosse o meu X, né? Então, o gráfico de velocidade por tempo, sempre dessa forma, sempre vai ser uma reta, né? O t está elevado a 1, função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E do mesmo jeito que a gente viu semana passada, pessoal, só que lá o gráfico era da posição no tempo, né? Mas também tinham duas retas, que podia ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Quem determina, pessoal, reta crescente ou decrescente é o coeficiente angular do meu gráfico, né? Que nesse caso é a aceleração, coeficiente angular. Quando a aceleração for positiva, pessoal, a reta vai ser crescente, né? E a gente sabe que a aceleração positiva nos dá um movimento que a gente chama de acelerado. Quando a reta for decrescente, pessoal, está descendo a ladeira, é porque o coeficiente angular é negativo, a aceleração é negativa. E isso dá para nós um movimento retardado. O cara está brecando. Outra informação que a gente tira do gráfico, pessoal, é do coeficiente linear. É o V0. E da mesma forma que a gente viu lá semana passada, o coeficiente linear é a intersecção do gráfico com o eixo Y, que no caso é a intersecção do gráfico com o eixo da velocidade, né? Então percebe que nesses casos a velocidade inicial não é zero, né? Ele não saiu do repouso, mas não tem problema, né? Intersecção da reta com o eixo das ordenadas, velocidade inicial V0, coeficiente linear, tá bom? Então perceba, pessoal, que uma análise só de bater o olho no gráfico, né? A gente já retira informações muito importantes aí. Se é acelerado, se é retardado, valor de V0, dá para calcular a aceleração fazendo ΔV por ΔT, né? Tudo isso a gente retira do gráfico. Uma outra informação do gráfico, pessoal, que eu vou conversar vou mostrar a consequência dessa propriedade no slide, no próximo slide, mas eu já quero adiantar aqui para você, é o seguinte, ó. Você consegue, pessoal, descobrir em um gráfico de velocidade por tempo informações do ΔS, informações da distância percorrida, tá? Como que a gente faz isso? Qual que é a propriedade? Você vai calcular uma área embaixo da curva, embaixo da reta, né? Até chegar no eixo do tempo. Então vamos supor que o exercício pergunte, o ΔS é a distância percorrida do tempo 2 até o tempo 5. Estou chutando uns valores, tá bom, pessoal? Então você pega o tempo 2, aonde ele bateu na reta, o tempo 5 até onde ele bateu na reta, essa área aqui, toda essa área bonitinha aqui, ó, tudo isso aqui, se você calcular essa área, isso aqui vai dar o ΔS. Isso aqui vai dar a distância percorrida. Claro, pessoal, que para nós daqui no ensino médio, tem que ser áreas de figuras geométricas conhecidas, né? Nesse caso aí vai ser um trapézio, perfeito? Pode parecer retângulo, triângulo, tal. Áreas de curvas que não são figuras geométricas, você só vai aprender no que vem. Caso você vai para algum curso aí de exatas, física, matemática, engenharia, você vai aprender uma ferramenta matemática que dá para calcular, tá bom? Mas para nós aqui, mundinho ensino médio, figuras geométricas conhecidas, tá bom? Para calcular a área, e essa área equivale ao ΔS, distância percorrida.
essa propriedade pode ser útil para você, tá bom? Tendo como pano de fundo esta propriedade, pessoal, a gente consegue chegar juntos aqui na equação dos espaços, né? Na função horária dos espaços. Então, percebe a propriedade que eu coloquei aqui, ó. A área do gráfico, velocidade por tempo, resulta na distância percorrida, como a gente conversou no slide anterior. Se você fizer isso na raça, e se você tirar aí 5 minutinhos, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, você chega na equação famosa, que é a equação do sorvetão, né? Fazendo aquela área lá bonitinha, você consegue chegar nessa equação na raça. Não precisa fazer todo exercício, né? Já usa a equação pronta, né? Delta S, distância percorrida, igual a V0, velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Esta é a equação do sorvetão, é como a distância depende do tempo. Perceba, pessoal, que não dá para usar a regra de 3 aqui, como a gente conversou lá no começo da aula. Por quê? Porque perceba que a distância percorrida depende do tempo ao quadrado. Eles não são diretamente proporcionais, né? Tem um quadrado aí na jogada. Por isso que não dá para percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Tá bom? Uma outra forma de escrever essa equação, que está igualmente correta, que você pode lembrar, ela às vezes é escrita assim, ó. S igual a S0, aí o resto você copia. Mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Professor, de onde veio essa equação? Pessoal, o ΔS não é final menos inicial? É ou não é? Posição final menos posição inicial. Aí, para chegar nessa equação, o que eu fiz? O menos S0, o menos posição inicial, eu passei para o outro lado, ele passa positivo, tá? Então, é por isso que a gente chama de sorvetão a equação, né? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Usar de cima, usar de baixo, tanto faz, tá bom? Aqui você tem a posição usando a posição inicial. Eu confesso a você que na gigantesca maioria dos casos nós vamos usar essa que está em vermelho aqui, já usando como ΔS, tá bom? Mas a outra pode ser útil em algum exercício mais específico, a gente avalia caso por caso aí, tá bom? Beleza? Pessoal, perceba como agora as coisas elas vão dar uma mudada. Como a gente conversou, a posição S depende do tempo ao quadrado, ou seja, é uma função do segundo grau, é uma função quadrática. Então, do mesmo jeito que tem gráfico da velocidade por tempo, também precisa ter gráfico da posição em função do tempo aqui no Move, né? E você já aprendeu em matemática que quando uma coisa depende da outra ao quadrado, o gráfico que ela gera vai ser uma parábola, perfeito? Então, pessoal, os gráficos da posição em função do tempo são gráficos de funções do segundo grau, são parábolas, tá? Não assuste que tem algumas propriedades aqui que a gente vai resumir, que são as que mais aparecem em gráficos parabólicos aí do Move, tá? O Move prefere gráfico de velocidade por tempo, que é a reta, tá? Eu não estou dizendo que nunca vai cair gráfico de parábola, tá? Inclusive tem um exercício na sua apostila que cobra interpretação aí da parábola. Mas vamos focar bem no que realmente importa para nós, tá bom? Então vamos lá, concentra, vamos junto comigo, ó. Olha aqui a função do jeito que eu abri lá na segunda equação, o sorvetão. Perceba, pessoal, olha como as coisas se repetem. Intersecção do gráfico com o eixo das ordenadas. Olha aqui, ó. Posição inicial. É o S0. É o cara que está sozinho aqui. Tá vendo? Você aprendeu, pessoal, lá em matemática, que existem dois tipos de parábola, né? Tem a parábola com boca para cima, tem a parábola com boca para baixo, né? Essa boca da parábola chama concavidade. Lembra disso? Quando você avalia, pessoal, a equação da função do segundo grau, melhor dizendo, né? Y igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c. Lembra disso? Tem um carinha, pessoal, desses coeficientes que é o que determina a concavidade da parábola. Quem determina a concavidade, pessoal, é o coeficiente a. É o número que acompanha o x ao quadrado, tá? Que na nossa função, pessoal, o x é o tempo, né? E quem está acompanhando o tempo ao quadrado, ó, é o a dividido por 2. Cuidado, tá? É o a dividido por 2. Mas, de fato, quem vai mandar
na concavidade da parábola é a aceleração, né? É o sinal da aceleração. Então, quando a aceleração for positiva, pessoal, olha aqui, ó, A maior do que zero, concavidade para cima, boca da parábola para cima. Aceleração negativa, movimento retardado, boca da parábola para baixo, concavidade para baixo. Ok? Uma outra propriedade, pessoal, muito importante que a gente tem no gráfico da função do espaço é o vértice, tá? É esse carinha aqui, é o ponto de inflexão da parábola, né? Parábola aqui da boca para cima, começou decrescente, depois ela termina crescente. E o contrário também é válido. Esse ponto de inflexão é o vértice da parábola, que lá na matemática também é um ponto muito importante, né? Onde você calcula valor máximo, valor mínimo, né? Tem lá a coordenada x do vértice, coordenada y do vértice, lembra disso? Esse bimestre vocês vão revisar isso também, tá? São exercícios importantes aí que cobram vértice de parábola. O vértice, pessoal, da parábola aqui na cinemática, no movie, ele também tem uma propriedade muito importante. Ele é o ponto de virada, tá? Ele é o ponto de inversão de movimento que a gente conversou lá no comecinho do primeiro slide, tá? Então, viu o vértice da parábola? É o ponto de inversão. É o ponto onde a velocidade vale zero. Se você calcular a coordenada x do vértice, você vai ver que a velocidade vai dar zero, tá? Para quem tem curiosidade, depois pode juntar esse conhecimento da matemática, da parábola, com a propriedade física da velocidade, tá bom? Vértice de parábola, inversão de movimento, velocidade igual a zero. E perceba, pessoal, que ele faz uma relação muito bacana aqui entre o gráfico do espaço com o gráfico da velocidade. O mesmo ponto que tem velocidade igual a zero, que é o vértice, é o ponto onde a reta passa pelo eixo das abscissas, né? Que daí a coordenada velocidade vai ser igual a zero. Percebeu? Aí ele separa movimento retardado, movimento acelerado, porque como ele inverte o movimento, né, ele vai ter o sinal trocado ou o mesmo sinal entre velocidade e aceleração, como a gente conversou na semana passada. Então perceba, ó, esse primeiro trechinho aqui, ó, olha aqui, ó, esse em vermelho que eu pintei. Nesse trecho, pessoal, a velocidade é negativa. Por quê? Porque ela está para baixo do eixo, né? Então aqui a gente tem uma velocidade negativa. Só que a reta é crescente, não é? Se a reta é crescente, quer dizer que a aceleração é positiva. Então, quando aceleração e velocidade têm sinais contrários, a gente viu que é um movimento retardado. Está aqui, ó. Tá? Ele está diminuindo a posição dele para depois ele inverter. Percebe como os gráficos se encaixam? Quando ele inverte o movimento, velocidade igual a zero. Então, se ele inverter o sentido, quer dizer que o sinal da velocidade também vai trocar, né? Então, a partir daqui de cima, a velocidade vai ficar positiva, a aceleração permanece positiva, o que gera um movimento acelerado. Percebeu? E no outro gráfico é a mesma coisa, tá? Então, percebe, pessoal, que as propriedades de sinais dos gráficos, eles vão se encaixando numa coisa só. Fiquem atentos, que pode ser uma questão que pode aparecer para você puramente de gráfico, tá? Ou o gráfico ele pode ser uma ferramenta que você pode utilizar para resolver o seu exercício de uma outra forma, tá bom? A última equação, pessoal, que a gente vê aqui no Movie é a famosa equação de Torricelli, tá? Não é Torricelli, tá bom, pessoal? Pelo amor de Deus, tá? Equação de Torricelli, Evangelista Torricelli, discípulo de Galileu, tá? Ele montou, pessoal, uma equação muito bacana, muito simpática, bonita e cheirosa, que ela é altamente recomendada quando a gente não tem o tempo do movimento, né? Como que ele montou essa equação? Ele pegou o tempo do vovô ateu, isolou aquele tempo e substituiu esse tempo na equação do sorvetão, tá? Chegando na famosa equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, não esquece desse quadrado, pelo amor de Deus, né? É igual a velocidade inicial do carinha ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a distância percorrida ΔS. Tá? Equação de Torricelli, famosa, sempre aparece aí como atalho para a gente resolver o exercício. Então, assim, muitos alunos reclamam, professor, tem muita fórmula, né? Qual que eu uso, qual que é cada caso? Pessoal, primeira coisa, mantenha a calma, tá bom? Respira, inspira, não pira. Porque assim, não tem fórmula mágica para eu te explicar qual a equação você vai usar em cada exercício, tá? Porque assim, no movimento uniforme só tinha uma.
só tinha o sorvete, né? Agora, no Move tem 3. Vovô Ateu, sorvetão e torricelli. Então é assim, pessoal, uma escolha sábia de equação, às vezes simplifica muito o seu exercício. Às vezes você pode usar uma, se você usar a equação certa, mas às vezes se você se perder um pouco no caminho, às vezes você vai usar duas. Vai chegar na mesma coisa? Possivelmente, né? Mas às vezes você perde um pouquinho de tempo, fica mais cansado, estressado, e a gente tem que ser gestor do nosso tempo no vestibular, perfeito? Então, qual que é a dica que eu te dou? Vai fazer a prova, vai fazer a listinha, viu lá que é exercício de Move, que tem aceleração? Anota as 3 equações lá no cantinho. Anota o sorvetão, anota o vovô Ateu e anota o torricelli. Aí o que você vai fazer? No seu enunciado, você vai fazer as suas anotações, vai grifar, vai sublinhar o que é importante. Você vai retirar os dados do seu enunciado. E você vai colocar lá como um ponto de interrogação qual é a pergunta do exercício, o que você tem que descobrir. E aí, pessoal, você vai fazer que nem aquele quadro lá de um programa humorístico, que você faz lá o cara crachá. Você fica comparando, você fica olhando. Equação, dados, pergunta. Equação, dados, pergunta. Equação, dados, pergunta. Para ver qual encaixa. Eu tenho essa informação, quero descobrir isso. Deixa eu ver na primeira equação se dá para substituir. Ah, não, essa aqui não dá, está faltando 2 caras. Vou ver na outra equação. O que eu tenho, o que eu quero descobrir. Tenta encaixar na segunda equação. Deu certo? Ah, deu certo. Agora sim, se nenhuma equação deu certo de cara, né, o que isso quer dizer? Que você vai ter que usar duas. Você vai ter que fazer um passo intermediário para descobrir uma grandeza que não é necessariamente a pergunta final do exercício, para aí sim você fazer no último passo o cálculo que o exercício está pedindo. Então, pessoal, não tem fórmula mágica, tá? Mas tem um caminho das pedras. Compara a equação com os dados, com a pergunta e vê qual encaixa, tá bom? Para a gente não passar em branco aqui na nossa aulinha, trouxe 2 exercícios para a gente fazer juntos, mas pelo tempo eu acho que só vai dar para a gente fazer um, tá? Os exercícios estão resolvidos no slide. Gostaria que você tentasse fazer aí no seu tempo de tarefa, no seu tempo de estudo, antes de ver a resolução, né? Tenta fazer. Mas o primeiro eu gostaria que a gente fizesse junto aqui, tá bom? Então pegue aí seu caderno, sua folha de rascunho, lápis, borracha, caneta, canetinha, tinta guache, lápis de cor. Vamos resolver juntos aqui. À medida que você tiver alguma pergunta, alguma dúvida ou chegar em alguma resposta, manda para mim aqui no chat e gostaria da sua participação. Tá bom? Bora lá então, vamos ler junto. Ó. O móvel está se movendo, ficou meio estranho, né? Está se movendo com aceleração constante, pessoal. Olha a dica do enunciado. A aceleração constante é exercício de move, tá bom? A aceleração ele deu para nós o valor 2 metros por segundo ao quadrado. O corpinho saiu do repouso, pessoal. Olha que informação preciosa. Saiu do repouso. Ele quer saber 2 coisas. Ele quer saber a distância percorrida e quer saber a velocidade depois de 6 segundos de movimento. Então, anota as equações, anota os dados, anota a pergunta, para aí você ver quais equações você vai utilizar ou qual equação você vai utilizar em cada pergunta. A distância percorrida do ΔS, você usa uma equação só. A velocidade, você também usa uma equação só. Para calcular a velocidade, você pode usar 2. Estou dizendo, né? 2 equações dão certo, mas você só precisa de uma, ok? Pessoal, vou te dar um tempinho aí, tá bom? Acho importante você tentar fazer esse exercício aqui junto com a gente. Qualquer coisa, dá um toque no chat com alguma pergunta, tá bom? Eu vou só desligar o microfone aqui, a câmera, para você ficar à vontade. Mas qualquer coisa, chama no chat, vai mandando as suas respostas aí. Bora participar da aula. Vamos lá. Capricha, confia em você, eu tenho certeza que você vai acertar. Já estão chegando respostas aqui para mim, o pessoal está mandando. Bora lá, pessoal, estou te esperando aqui, hein? Bora participar.
Débora já mandou certinho. O Pedro também. Fer mandou aqui a velocidade certinho. O Sicuro também mandou a velocidade certa. Só toma cuidado com a unidade, tá bom, Sicuro? Bora lá, pessoal. Vamos lá. Respostas estão chegando. Estou gostando de ver. Milena, sua distância está certa, tá bom? Parabéns. Ah, não, peraí. Peraí. Quase certo. Vamos lá, pessoal. Mais 2 minutinhos para a gente corrigir. Bora lá, trabalhando. Estou respondendo aqui o pessoal que está me mandando. Bora lá, pessoal. Falta você ainda. Mais um minutinho para a gente corrigir. Bora lá, pessoal, para a gente corrigir então, para dar tempo aqui, a aula já passamos do tempo, aliás. Vai ter o passo a passo no slide do segundo exemplo também, tá? Baixa o slide lá no Class, faça com calma, tá bom? Para você tentar também resolver esse exercício aí, tá? Deixa eu só responder o último aqui que me mandou. Vamos corrigir, bora lá então. Pessoal, anote os dados como a gente conversou, né? Olha aqui, ó. O exercício me deu aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui eu digitei errado, pessoal, depois você ajusta, tá? O tempo não é 5, né? O tempo é 6. Foi falha minha aqui, eu que digitei errado, tá? E ele fala, pessoal, que o corpo saiu do repouso, né? Como a gente conversou, pessoal, saiu do repouso, velocidade inicial valendo 0, perfeito? Quais são as perguntas do exercício? A distância percorrida, o ΔS, e a velocidade final, que é o v, tá bom? Pessoal, então perceba, encaixe a equação com os dados com a pergunta. Eu utilizei para calcular o ΔS, eu utilizei o sorvetão. Percebe como ele me deu todos os dados, né? Ele me deu a velocidade inicial, me deu o tempo e me deu a aceleração. Falta só calcular o ΔS.
está encaixadinho, né? Então, como o V0 vale 0, pessoal, esse carinha aqui direto, ele some, né? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, ele cancela, né? Sobra só o AT² sobre 2. A aceleração é 2, o tempo é 6, ao quadrado dividido por 2. Corta o 2 com 2, sobrou só o 6 ao quadrado, 36 metros, distância percorrida pelo cidadão aí, tá bom? Em 6 segundos. Para calcular a velocidade, pessoal, você pode usar tanto o Torricelli quanto o Volvo-Atteu. Só que para usar o Torricelli, você precisava ter calculado primeiro o ΔS, entendeu? Eu acho o Volvo-Atteu mais simples nesse caso, né? Porque perceba, ele me deu a aceleração e me deu o tempo. E me deu o V0, que de novo vale 0, né? Então, só multiplicar. Aceleração 2, vezes o tempo 6, velocidade 12 metros por segundo. Depois, pessoal, em duas linhas, tenta resolver a velocidade usando Torricelli, tá? Usa o ΔS como 36, a aceleração 2 e o V0 valendo 0, você tem que chegar na mesma velocidade, 12 metros por segundo, tá bom? Todos os caminhos levam a Roma aí, tá bom? Beleza, pessoal? Tem mais um exercício como exemplo, mas depois você tenta resolver ele aí com calma, porque o nosso tempo de aula já se esgotou. Tá bom, pessoal? Beleza? Por hoje é isso. Espero que você tenha aí compreendido, pegado as ideias. Qualquer coisa que não ficou clara, me dá um toque por e-mail. A gente conversa aí quantas vezes for necessário. Tá bom? Bonitezas, beijinho no coração. Fiquem com Deus, tá bom? Se cuidem, não deixem de lavar as mãos mesmo no frio, tá bom? Sempre necessário. Beijinhos, até quinta-feira. Se cuidem. Saudades de vocês. Tchau, tchau. Até mais.